Leitura do livro A Cultura do Jejum, em 30 dias, dia 1. Vamos iniciar pelo prefácio. Aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil, não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque o nosso poder em fazê-lo aumenta. Quando fui convidado pelo meu amigo Luciano Subirá para escrever o prefácio deste livro sobre jejum, um filme começou a desenrolar-se pela minha mente, trazendo à memória tudo o que eu presenciei e aprendi sobre jejum como médico e cristão. Como cristão, a prática do jejum sempre foi familiar, não só na minha vida, mas também na vida das pessoas mais próximas. Desde criança, por crescer em um meio cristão, era comum ouvir que alguém estava fazendo algum tipo de jejum, mesmo sem um entendimento bíblico e científico dos seus objetivos, benefícios e qual a forma adequada de entrar, sair e como proceder após o término do jejum. Como médico, tive várias experiências com pacientes que se propunham a fazer jejuns. Alguns me procuravam para tirar dúvidas de como proceder. Passei a debruçar-me bastante sobre esse tema, enquanto acompanhava aqueles pacientes cristãos que faziam há muitos anos esta prática, mas sem nenhum acompanhamento. Percebi que as diferentes maneiras de jejuar de cada paciente faziam grande diferença no estado clínico de cada um, pois cada um tem a sua peculiaridade, ou seja, sua resposta individual a algum evento que afeta seu organismo. E é preciso respeitar as respostas que o corpo dá em relação a esta prática. Observei evoluções incríveis no aspecto físico e mental de vários pacientes que faziam um jejum consciente e com acompanhamento clínico. Mas também vi muitos absurdos, erros que poderiam ser fatais. Um dos mais graves foi um de uma pessoa que, após uma ministração do seminário Metanoia Saúde sobre água, relatou-me uma experiência que viveu. Ela morava em uma região muito quente e se propôs a fazer um jejum total, sem alimento e água. Em média, uma pessoa de 70 quilos tem de 12 a 16 quilos de tecido adiposo, o que equivale respectivamente a 100 mil e 150 mil quilocalorias. Essas reservas são suficientes para manter o metabolismo basal por 57 dias. Mas sem água, o nosso organismo entra rapidamente em colapso em 5 dias. Em uma temperatura que acelera o processo de desidratação, isto se torna ainda mais perigoso. Essa pessoa foi orar no monte e ao terceiro dia teve que ser removido de ambulância, pois havia entrado em um quadro de insuficiência renal aguda. Quando ouvi este relato, um sinal de alerta foi acionado em minha mente, que eu deveria ajudar as pessoas que se propõem a fazer jejuns curtos ou prolongados com a segurança e o conhecimento que esta prática exige, pois jejuns feitos com motivação e jeito errados, pré, durante e pós-jejum, agravam o terreno para doenças. Deus fez detalhadamente cada parte do nosso corpo para que funcionasse perfeitamente, criando mecanismos para conseguirmos viver a vida abundante nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Dentre esses 3 mecanismos, ao olharmos para Jesus, vemos que ele praticou e ensinou sobre jejum. E se nos propomos a viver a realidade de Romanos 8:29, que diz: "Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." Precisamos entender que todos os seus ensinamentos estão inseridos em um propósito. Nada do que foi feito são pontas soltas, pelo contrário, a Bíblia não se contradiz jamais, mas sempre se complementa. Lê-la com sabedoria é fundamental para vivermos a plenitude no espírito, na alma e no corpo. Você já parou para pensar em como seu corpo funciona? Na maioria das vezes queremos entender as nossas emoções, que são fundamentais também, mas gostaria de lembrá-lo de que você foi planejado para ser integral e não um fragmento. Durante muito tempo, a igreja cuidou do espiritual, só o espírito imortal. Depois de um tempo, ela se abriu para o emocional, o cuidado das emoções. Mas há muito pouco tempo, ela se abriu os olhos para o que está acontecendo com o corpo do povo de Deus. Tive muita resistência no começo da minha caminhada, quando decidi falar abertamente que os cristãos estavam adoecendo por causa do seu estilo de vida, principalmente com a liderança e com os ministérios de intercessão. Certa vez um líder veio me pedir perdão, pois durante a minha ministração se sentiu invadido, sendo confrontado no seu estilo de vida. Revelou-me que não queria mexer nesta área. Foi um tempo de restauração na vida daquele pastor, e na minha também,
pois encorajou-me a levar uma palavra de confronto. Observar o jejum de tantos pacientes e irmãos em Cristo proporcionou-me várias reflexões e um desejo enorme de estender os benefícios do jejum para que esta fosse uma prática cotidiana do povo de Deus. A conjunção de estudo da palavra, livros cristãos e artigos científicos me propiciaram uma maior amplitude, desconstrução de mitos e paradigmas falsos e construção de fatos e verdades sobre este tema ainda tão polêmico. Quero deixar com você mais um relato de um paciente cristão que acompanhei e que o ajudará a entender um pouco os processos do jejum no corpo humano. Certa vez, um pastor me procurou com o desejo de fazer um jejum prolongado como o de Jesus. Como ele já era meu paciente, entendeu a importância de não fazer isso sem acompanhamento. Era o meu primeiro paciente de um jejum de 40 dias. Sugeri, então, que ele fizesse uma bateria de exames para que pudéssemos entender como estava a funcionalidade de cada órgão. Com os exames em mãos, traçamos um período de preparação para o jejum, uma alimentação específica durante 14 dias, 2 semanas. Para que esse processo também fosse acompanhado, toda semana ele ia no meu consultório e verificávamos o seu quadro clínico. Um pastor amigo deste paciente decidiu jejuar também, mas sem toda a preparação que fiz com o meu paciente. O paciente, com toda a preparação, conseguiu fazer o jejum proposto. Porém, o outro, quando veio ao meu consultório, eu pedi para ele encerrar o jejum, pois seu corpo não conseguiria responder de forma saudável até o fim. Coloquei todos os riscos da continuidade do jejum para ele, e ele me disse: "Doutor, se o Senhor não tivesse me pedido para parar, eu sei que não iria aguentar." Após esse meu primeiro acompanhamento de um jejum de 40 dias, tive o privilégio de acompanhar o Luciano Subirá em 3 períodos de jejum de 40 dias e outros de menor duração, e brincamos que ele está sendo um laboratório. Pois bem, este material que você tem em mãos é fruto desses jejuns, das experiências com o Espírito Santo e a necessidade de a igreja ser orientada de forma prática, porém com profundidade teológica, sobre a importância do jejum em nossa vida. Em Cristo, Dr. Pastor Aldrin Marshall. Apresentação. O jejum não pode ser entendido apenas como abstinência de alimento e bebida, mas de qualquer coisa que a legitime em si mesma por amor de um propósito espiritual. O propósito deste livro é tríplice. Em primeiro lugar, intento apresentar a doutrina bíblica do jejum para o crente em Jesus. Em segundo lugar, destacar a necessidade de uma percepção profética de sua relevância para o tempo do fim. Em terceiro e último lugar, oferecer orientações práticas sobre como se exercitar dessa disciplina espiritual. Vale ressaltar que a minha motivação vai além de apenas trazer clareza doutrinária e ensinar como jejuar. Também, e eu diria principalmente, intento despertar a fé do leitor. Sim, é preciso fé para praticar o jejum, e só há um caminho para obtê-la. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. O ensino bíblico promove fé. Por isso, convido a fazer mais que uma leitura corrida. Reflita e ore acerca daquilo que você lê. De preferência, siga a ordem dos capítulos, pois há uma lógica sendo construída na forma como foram dispostos. A minha oração a Deus enquanto escrevo este livro é que tanto durante a leitura quanto posteriormente você sinta fome de jejuar. Que o Espírito Santo proporcione uma aplicação personalizada deste ensino ao seu coração, daquele jeito que só Ele consegue fazer. Que você seja iluminado, despertado e para sempre marcado pelo valor do jejum. Creio e profetizo que a sua caminhada espiritual jamais será a mesma. Luciano Subirá, Orvalho. Capítulo 1. A Bíblia ordena que jejuemos. De acordo com os meios de graça, o jejum tem sido o mais mal compreendido. Alguns o exaltam acima de todas as escrituras e da razão, outros desconsideram por completo. John Wesley. Esse será nosso ponto de partida. Para o cristão temente a Deus e fiel ao que ensinam as Sagradas Escrituras, não importa o que as pessoas acham sobre determinado assunto, e sim o que o nosso Senhor diz a respeito. Portanto, é de suma importância questionar: a Bíblia ordena que jejuemos? Adianto que a resposta pode ser relativa ou mesmo subjetiva, dependendo da abordagem.
Muitos afirmam, e eu mesmo repeti tal declaração por muito tempo, que não há, na nova aliança, nenhuma obrigatoriedade quanto ao jejum. Ele vem sendo tratado especialmente em tempos modernos como opcional. É como se a mensagem fosse comunicada assim: se você jejuar, tudo bem, mas lembre-se de que você não é obrigado a isso. Na verdade, em muitos círculos cristãos, ainda que com outras palavras, o assunto é ensinado exatamente nesses termos. Já não se fala tanto sobre jejum na igreja contemporânea, isso é fato. Ademais, no ensino dos poucos que decidem tocar no assunto, o agravante é que há mais desculpas para que não se jejue que estímulo à sua prática. É necessário analisar melhor à luz da Escritura essa importante disciplina espiritual. Começando do início. No Antigo Testamento, os judeus tinham um único dia anual de jejum instituído, o dia da expiação. Mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Levítico 23, 27. O ato de afligir a alma era compulsório, e quem não o fizesse seria morto. Porque toda a alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Levítico 23, 29. É fato que a expressão afligir a alma não se refere apenas a um tipo de sentimento interior, pois seria subjetivo demais para que alguém conseguisse de fato executá-la. Embora tenha sido para explicar outros tipos de abstinências, como na lei dos votos, números 30, 13, vale ressaltar que no contexto do dia da expiação, tratava-se de uma referência direta ao jejum, tanto que tal evento ficou conhecido como o dia do jejum, em Jeremias 36:6, ao qual Paulo se referiu posteriormente em Atos 27:9. Ainda que os hebreus tivessem um dia anual de jejum compulsório, nas palavras de John Davis, não se encontra o verbo jejuar ou o substantivo jejum em todo o Pentateuco. Se há prescrições a seu respeito, elas vêm em linguagem ambígua, como esta: afligireis as vossas almas, em Levítico 16, 29 e Números 29, 7. Há muitos exemplos de jejum no Antigo Testamento, mas nenhum como resposta a uma ordenança. Houve momentos, por exemplo, em que jejuns foram convocados pelo próprio Deus. Sacerdotes, vistam roupa feita de panos de saco e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Joel 1, 13 e 14. No entanto, foram sempre convocações proféticas pontuais. Não se percebe em nenhum dos casos o estabelecimento de uma ordenança para que o jejum fosse prática regular ou contínua. Os muitos exemplos de jejuns praticados na Antiga Aliança são esclarecedores acerca da disciplina, e nós os estudaremos adiante, porque não caracterizam o mandamento. Os israelitas, nos dias do profeta Isaías, começaram a questionar o porquê de Deus não se importar com os jejuns que eles faziam. A resposta divina sentencia que estavam fazendo a coisa certa, porém do jeito errado. O Senhor, portanto, não falou contra o jejum, e sim orientou seu povo a fazê-lo da forma correta. Isso revela que Deus esperava que o seu povo jejuasse e que o fizesse adequadamente. Ainda assim, não comunica uma ideia de obrigatoriedade. E no Novo Testamento? Igualmente, para os crentes da Nova Aliança, não há uma ordenança clara de jejuar. Textos usados para sustentar o imperativo são notoriamente questionáveis, pois não constam nos manuscritos bíblicos mais antigos, razão pela qual já quase não aparecem nas versões bíblicas modernas. F.F. Bruce, em sua obra Comentário Bíblico NVI, aponta os versículos citados em apoio a isso. Mateus 17, 21, Marcos 9, 29, 1 Coríntios 7, 5, Atos 10, 30, são tomados de manuscritos inferiores que foram corrompidos pelo crescente asceticismo na igreja. A mesma informação é comunicada no dicionário bíblico Wycliffe. Contudo, apesar de evidentemente não haver um imperativo, o Novo Testamento está repleto de menções do jejum. Fala não apenas de pessoas que jejuaram e da forma como as fizeram,
mas infere que nós também jejuaríamos e, de igual modo, instrui-nos sobre o modo correto de fazê-lo. O ponto é, muitos ensinadores falharam gravemente ao dizer que, por não haver nenhuma ordenança específica para o jejum, então não devemos jejuar. Contudo, quando consideramos o ensino de Jesus, não há como negar que o Mestre contava que jejuássemos. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Mateus 6, 16, 18. Embora aparentemente Jesus não estivesse mandando jejuar, suas palavras revelam que, no mínimo, ele esperava de nós tal prática. Cristo não disse se jejuássemos, mas colocou ênfase na instrução sobre o jejum para quando o fizéssemos. Além de instruir sobre a motivação correta ao jejuar, ainda destacou que tal prática produz resultados. Como deduzir outra coisa diferente de que nosso Senhor manifestou clara expectativa de que os seus seguidores jejuassem? Apesar de o próprio Jesus haver jejuado por 40 dias e 40 noites antes do início de seu ministério, constatamos que seus discípulos não observavam o jejum dos judeus daqueles dias, exceto do dia da expiação. Houve, inclusive, um momento em que alguns chegaram a cobrar a Cristo pelo fato de seus discípulos não jejuarem. Naquele tempo, era um costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana, Lucas 18, 12, às segundas e quintas. A resposta oferecida pelo Mestre é muito esclarecedora. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Lucas 5, 33, 35. Observe a afirmação de Jesus. Ele não disse ser contra a prática de jejum por seus discípulos, apenas enfatizou que se tratava de uma questão de tempo. Depois que fosse tirado do convívio direto com os discípulos, voltando aos céus, então eles haveriam de jejuar. Ou seja, quando Jesus falou sobre o jejum, não se restringiu somente àquele tempo, mas apontou para um período específico, quando estariam sem o noivo. A partir de sua morte e ressurreição, na expectativa cultural e a alegoria referente ao noivo é muito elucidativa. Craig Kenner, no comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento, comenta: as festas de casamento podiam durar até 7 dias. Dizia-se que a alegria festiva era uma obrigação tão fundamental que os rabinos interrompiam sua instrução para saudar a procissão dos noivos. Não era permitido jejuar ou participar de outros atos de lamento ou trabalho árduo durante a festa de casamento. Jesus faz uma analogia com a sua situação, declarando que seria inapropriado jejuar enquanto ele ainda estivesse ali. Mais uma vez, a questão é a impropriedade do jejum naquelas circunstâncias. Amém? Até o próximo encontro, amanhã, segundo dia.